Olha, começa essa edição com uma notícia que muitos pais estão aguardando. Agora é oficial, a partir de amanhã, quarta-feira, os 11 postos exclusivos para vacinação infantil vão atender crianças de 8 a 11 anos com ou sem comorbidade. Gente, que maravilha, né? Olha, os meus 2 filhos entram agora nessa leva aí. A decisão foi publicada pelo próprio governador Ibanez Rocha no Instagram dele e foi confirmada pela Secretaria de Saúde. Então, não devem faltar vacinas, porque hoje o GDF recebeu o segundo lote com 16.300 doses. Os pais podem levar os filhos para vacinar, mas lembrando que é preciso apresentar o CPF da criança, viu? E caso ela esteja com algum sintoma gripal, aí o ideal é esperar passar esse quadro. Se tomou alguma outra vacina do calendário anual, tem que aguardar 15 dias para vacinar contra a Covid-19. As crianças também precisam receber 2 doses com um intervalo de 8 semanas entre elas. Os postos funcionam de 8 da manhã às 5 da tarde. E aí, para saber quais foram destinados para vacinação infantil, é só conferir a lista no site da Secretaria. Importante demais essa vacinação, gente, porque olha só, repare nesses dados aqui. Hoje foi registrada a segunda maior taxa de transmissão do vírus desde que a pandemia começou, 2,31. Ou seja, cada 100 infectados contaminam outras 231 pessoas. Então, diante de tantos casos, a gente tem um cenário que é diferente, né, das anteriores, enfrentadas lá em 2020. Ainda bem, os sintomas agora são mais leves na população vacinada. E aí vem aquela pergunta, né? Seria um anúncio de que em breve estaremos livres do coronavírus? Veja o que dizem os especialistas. Por mais quanto tempo vamos continuar vivendo uma pandemia? Seria possível determinar o fim da Covid-19 ou pelo menos o momento em que o coronavírus vai perder as forças? Eu acho que a gente não pode hoje, como médico, afirmar que nós estamos realmente aqui, daqui a alguns meses vamos voltar à vida quase normal. Mas eu acho que nós vamos aprender a conviver melhor com a Covid. A Ômicron, a mais contagiosa das variantes do coronavírus, mas também um anúncio de que a esperança de dias melhores está por vir. Justamente pelo fato de ser um vírus muito dinâmico, capaz de fazer grande número de mutações e de levar ao surgimento de novas variantes, talvez ainda seja muito cedo para afirmarmos que estamos no fim da pandemia. Nesta terça-feira, o Distrito Federal registrou 4.780 novos casos de Covid-19 em 24 horas, com a taxa de transmissão da doença chegando em 2,31, o que significa que cada 100 pessoas infectadas podem contaminar outras 231. É a segunda maior taxa da doença desde março de 2020, no começo da pandemia. Apesar de nós termos uma expectativa de mais 10 dias de alta até chegarmos ao pico, após esse pico, durante a descendência, é possível, em um cenário otimista, que estejamos caminhando para um cenário de endemia, onde nós teremos um número baixo de casos, constante, mas administrável. Momento que demonstra que estamos próximos do fim da Covid-19? A humanidade já atravessou outras epidemias, né, e pandemias, em média 2 anos por aí, se dura uma pandemia. Agora, que é um vírus que ainda é capaz de causar casos graves e morte, sim, até os hospitais estão cheios de casos internados. 90% não vacinados. A boa notícia é que com a ciência mais preparada para enfrentar o vírus e com a população totalmente vacinada, dias melhores virão. Mas ainda é preciso bastante cautela. As medidas de prevenção ainda devem ser mantidas enquanto tivermos altíssima circulação viral, como agora, e não tivermos a certeza de todos estarem seguros. Mas esses dias melhores virão, gente. Vamos torcer por isso, né? Fazendo nossa parte. A procura por testes de infecção disparou no DF, com as pessoas querendo saber se estão com Covid, se estão com influenza ou com gripe. E aí, diante de tanta procura, já faltam, inclusive, testes para quem apresenta sintomas. Tá uma loucura, tanto em clínicas particulares quanto também na rede pública. Eu até falei para vocês ontem aqui que ia começar hoje a testagem de graça em algumas farmácias, mas nem todas conseguiram se preparar e aí teve gente reclamando. Nem nas farmácias, nem nos postos de saúde.
Em Brasília, é cada vez mais difícil encontrar os testes de Covid. No hospital não tem, postos de saúde também não tem, manda procurar. A gente chega lá, não tem de jeito nenhum. 22 farmácias deveriam ter começado hoje a fazer os testes de graça, numa parceria entre a Federação do Comércio do Distrito Federal com a Secretaria de Saúde. A promessa é de 800 mil testes rápidos de antígeno feitos por agendamento. Mas nem todas as farmácias estavam preparadas. As que atenderam os pacientes preencheram logo as vagas. Hoje nós já completamos o nosso agendamento. A gente está com a agenda aberta de amanhã, praticamente toda preenchida. O último boletim de testagem da Secretaria de Saúde do DF é do dia 11, há uma semana, quando foram feitos mais de 1.100 testes. 304 testaram positivo, quase 30% do total. 16 milhões de testes foram distribuídos pelo Ministério da Saúde no fim do ano passado. Mas poderia ter sido mais. O Tribunal de Contas da União apura uma suposta demora da pasta para a compra de 14 milhões de kits de testagem. Depois de 5 meses parado, o pregão eletrônico para a aquisição do material foi cancelado em setembro. Bom, a Federação do Comércio disse que amanhã essa testagem nas farmácias já vai estar funcionando normalmente. Das 22 farmácias, apenas uma saiu da lista por enquanto. Então, o que eu sugiro? Que você olhe a lista lá no nosso Facebook, o SBT Brasília, ligue antes para a farmácia para confirmar se está tudo ok. Viu? A que saiu da lista, só para você ficar atento, é a Colorado, que fica lá na Vila Planalto. A Codeplan divulgou hoje, inclusive, gente, um novo boletim Covid-19 e mostrou que o Distrito Federal ocupa a 4ª posição do Brasil em números de casos confirmados da doença. Já são mais de 550 mil notificações, casos registrados aqui na capital. E quando a gente analisa a quantidade de casos a cada 100 mil habitantes, o DF se encontra em 3º lugar, perdendo apenas para Santa Catarina e Roraima. E olha que isso sem estar todo mundo testado. Então, por isso que a gente enfatiza aqui que é preciso ter esses cuidados. E a Secretaria de Saúde começou a instalar tendas nos estacionamentos das UPAs para poder conseguir ampliar o atendimento de outras demandas da população, sem ser só síndrome respiratória. As tendas vão servir de apoio para o acolhimento de pacientes ou para aplicar medicação. Em Ceilândia 2, uma delas já foi montada, mas ainda não começou a funcionar. Enquanto isso, na UPA, pacientes reclamavam na demora do atendimento. Lígia estava nervosa, porque o sogro apresentava suspeita de AVC. Chamavam o paciente já tinha sido atendido, demorava de 1h30 a 2 horas para chamar o próximo. Foi quando eu decidi ligar no 162, fazer denúncia. O governo acredita que as tendas vão desafogar o atendimento nas UPAs, já que os casos de síndrome respiratória serão encaminhados para as novas instalações. Olha, o IGES-DF disse que as tendas já estão funcionando, mas elas vão atender exclusivamente casos de síndrome respiratória. Na UPA de Ceilândia, como você viu ali na reportagem, os pacientes apresentaram outros tipos de problema de saúde, por isso não foram atendidos nas tendas. Bom, a gente espera que essa situação nos hospitais, então, comece a se normalizar daqui para frente, né? E aí, com esse aumento do número de casos, gente, de Covid, surge aquela pergunta sobre como será o retorno às aulas. Alguns pais estão preocupados aí, se perguntando, né? Será que vai ter a opção de aula online? As escolas vão exigir o comprovante de vacinação? Aliás, pode exigir isso? Bom, está marcada uma audiência entre os sindicatos dos professores das escolas particulares e o Ministério Público do Trabalho para discutir essa questão toda. Quem foi que apurou para saber com o que vai ser discutido aí nessa reunião, nessa audiência? A Minani Ribeiro. Então vamos conversar com ela ao vivo. Minani, boa noite. Que bom ter você aqui com a gente. Então explica como é que vai ser essa reunião, o que eles vão discutir. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Vivi, boa noite para você e a todos que nos assistem. Essa audiência vai ser realizada na próxima segunda-feira, a pedido do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares. O encontro vai ser para alinhar todos os protocolos de segurança para o ano letivo de 2022. Um dos principais assuntos defendidos pelo Sindicato dos Professores é a exigência do comprovante de vacinação ou a realização da testagem periódica dos alunos. Segundo a categoria, o alto índice de contaminação é preocupante. Além disso,
disso, todas as unidades de saúde da rede particular vão retornar esse ano com as aulas 100% presencial. Isso já está definido e o ano letivo da rede particular começa na última semana de janeiro. O sindicato alega ainda que já informou a Secretaria de Educação sobre o interesse de exigir a imunização dos alunos, né, de solicitar, de exigir o comprovante de vacinação. Nós entramos em contato com a pasta que disse não ser de competência deles exigir esse comprovante e nós entramos em contato com a pasta que disse não ser de competência deles essa exigência e reafirmou que são contrários a qualquer decisão que prejudique o acesso à educação. Lembrando que isso tudo ainda vai ser definido nessa reunião na próxima semana, não tem nada definido, é um pedido, é um interesse do Sindicato das Escolas Particulares essa exigência. Por falarem no retorno das aulas, a Secretaria de Educação já confirmou também que, apesar do alto índice de contaminação de Covid-19 aqui na capital, o retorno das aulas das escolas públicas também está mantido. O ano letivo vai começar em 14 de fevereiro, também com a presença 100% dos alunos nas salas de aulas. Eu volto com você, Viviane. Obrigada, Minani, trazendo todas as informações aqui para a gente, né, que muitos pais estão querendo saber. Inclusive, a Minani também apurou que a secretaria, o sindicato das escolas já definiu que não vai ter mais aula online, vão ser só as aulas presenciais. Boa noite, obrigada, Mi. Olha, e esse avanço aí da Ômicron no país está afetando também o movimento nos aeroportos, porque muitos voos têm sido cancelados pelo aumento de casos de Covid. Isso porque muitas tripulações estão ficando doentes, então comprometendo ali as condições de trabalho das empresas. Agora a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou a Azul, a Gol e a Latam a voarem com menos comissários, 3 em vez de 4, como é normalmente. Mas como as empresas são obrigadas a manter um comissário para cada 50 passageiros, as empresas vão ter que fazer o quê? Diminuir o número de passageiros nos aviões. Olha, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, falar o seguinte sobre os servidores públicos federais que fizeram um protesto hoje em frente ao Banco Central. A manifestação faz parte de um pacote de reivindicações. Quem acompanhou foi o repórter Alexandre Leorati. E aí conta pra gente, boa noite para você, Alexandre. Como é que estão essas negociações? Há alguma sinalização ali de que eles vão ser atendidos? Boa noite, Viviane, e a todos que nos acompanham. Olha, por enquanto, sem entendimento sobre esse aumento salarial, os servidores protestaram hoje em frente ao Banco Central pela manhã e em frente ao Ministério da Economia pela tarde. Eles pedem um aumento salarial de 28% e afirmam que não recebem qualquer tipo de reajuste, pelo menos desde 2017. Agora, Viviane, o prazo para esse reajuste, caso tenha, é curto, viu? É até abril, porque a legislação eleitoral permite esse tipo de reajuste até 6 meses antes das eleições. Agora, para explicar para quem está nos assistindo por que começou todo esse embate, o Congresso aprovou em dezembro do ano passado o orçamento de 2022 com um espaço de mais de 1 bilhão para o reajuste salarial de policiais federais e deixou todas as outras categorias de fora. Agora, dentro do Palácio do Planalto, ainda não é certeza que tenhamos qualquer tipo de reajuste mesmo para os policiais. O argumento usado pelo governo é que talvez não exista espaço no orçamento para comportar todos esses gastos. Vamos aguardar agora, Viviane, para saber qual que será o desfecho dessa história do reajuste salarial dos servidores federais. Viviane. Obrigada, Alexandre. Vamos acompanhando isso sim, viu? E a Polícia Civil de Goiás investiga a morte de Wanderson Mota Protássio. Lembra dele, né? O Wanderson é um assassino, confesso, que se entregou depois de matar a companheira grávida, a filha dela e um fazendeiro lá em Corumbá de Goiás, em novembro do ano passado. O Wanderson foi encontrado morto hoje de manhã dentro da cela do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde cumpria pena por homicídio. Ele estava com um lençol enrolado no pescoço. O Wanderson se entregou depois de 6 dias foragido da polícia. Olha, o Detran divulgou o ranking das infrações de trânsito aqui no DF cometidas no ano passado. Adivinha qual a principal infração? A Vanessa Vitória conta pra gente. Vanessa, que boa noite para você. Vanessa, olha só, é disparado, né, ali no ranking a primeira.
Oi, Vivi, boa noite para você, boa noite para todo mundo, viu? O excesso de velocidade aí é o grande campeão, como você falou, disparadíssimo. Olha só, Vivi, 1 milhão, quase 1.600.000 infrações por excesso de velocidade foram registradas aqui no Distrito Federal de janeiro a dezembro do ano passado. E aí, além desses motoristas apressadinhos circulando aqui pelas vias do Distrito Federal, o segundo lugar ficou para o estacionamento proibido, irregular. Aqueles condutores que deixaram os carros ali em qualquer lugar, em local proibido e saíram. Só que esse número é um pouco menor, viu, Vivi? Bem menor, na verdade. Chega a quase 140.000 autuações no ano passado. E aí, na sequência dessa lista do Detran, vem logo em seguida aqueles que desrespeitaram, sabe o que? A faixa exclusiva para o transporte coletivo de passageiros. Seguido depois, além desse desrespeito à faixa exclusiva aí, aqueles motoristas e passageiros que decidiram não usar o cinto de segurança. E depois, o uso de celular ao volante em 4ª posição no ranking. Vivi, a gente sabe, que receber uma multa, ter uma pontuação na carteira, isso daí é o menor dos problemas, são os menores dos males quando a gente fala de colocar a vida em risco. Isso eu digo sobre a vida do motorista, do passageiro e também dos pedestres. E a gente sabe que tem muita gente, muito condutor, que infelizmente só aprende quando pesa no bolso. E aí eu vou dizer sobre o grande campeão aí, que foi o excesso de velocidade, um motorista que circula por uma via, como essa aqui, por exemplo, que nós estamos agora aqui no Eixo Monumental, e ele ultrapassa 50% do limite de velocidade permitido para essa via, ele pode ter a carteira de habilitação suspensa, ele pode também receber uma multa aí que chega no valor de quase R$900. Isso quando o motorista ultrapassa pelo menos 50% do limite da via. Então, lembrando que, se doer no bolso, a pessoa aprende, tem também o fato de tirar a vida de alguém, e isso é um peso muito maior, né, Viviane? Então, conscientização no trânsito é tudo. Vale para passageiros, vale para motoristas e vale para pedestres. Pense no próximo. Eu volto com você. Sem dúvida, Vanessa. Fica aí, então, para o pessoal se sensibilizar, né? Tanto com essa questão do acidente no trânsito, se não, então, quando for doer ali no bolso. Obrigada, boa noite. A partir de agora, as mulheres aqui no DF podem contar com um novo aplicativo de carona, todo pensado só para elas. Olha na reportagem. A história de que mulher e volante não combinam é coisa do passado. E é justamente o Lady Driver, maior aplicativo de transporte feminino do mundo, que veio para acabar de vez com essa história. É que a plataforma contrata apenas mulheres. E as corridas atendidas por essas motoristas são destinadas exclusivamente a mulheres e crianças. A Lady Driver tem alguns diferenciais em relação a outros aplicativos, tanto para as passageiras quanto para as motoristas. O aplicativo tem como principal pilar o serviço de agendamento. O formato busca garantir o atendimento da viagem solicitada pela passageira e proporcionar para a motorista um faturamento adequado, previsível e constante. O novo aplicativo dá prioridade à segurança. Além de ter sido pensado exclusivamente para o público feminino, a plataforma é rigorosa na hora de admitir as motoristas. Todos os CPFs são verificados e os que não são verdadeiros não podem completar o cadastro. A Marismar aprovou a iniciativa. Ela conta que uma plataforma pensada para mulheres é essencial. É, de certa forma, uma segurança, é um plus na questão de segurança. Você entra, o cara começa a te chamar de meu anjo, aí você senta, eu tenho que sentar atrás dele, porque senão se eu sento do outro lado, onde eu moro faz muito calor, você normalmente usa short, vestido, aí o cara já está de lá e está toda hora, quer dizer, é um negócio meio preocupante. Um alívio também para a Vanusa, que já era motorista em outros aplicativos. Quando soube do Lady Driver por meio das redes sociais, logo fez o cadastro. Ela conta que já passou muito sufoco com passageiros e a proposta dessa nova plataforma vai trazer mais segurança quando estiver trabalhando. Assim que eu iniciei a primeira corrida, chamou o cadastro de uma mulher. Quando eu cheguei lá, eram 2 homens. Eu passei direto e eles ficaram chamando e eu não parei. Para mim vai ser melhor pela segurança, porque aceita-se a motorista mulher, só se cadastra a motorista mulher e também a passageira também é só passageira mulher. As atividades aqui em Brasília começaram nesta segunda-feira. Para utilizar o aplicativo, é necessário fazer o download. Existem versões disponíveis para Android e iOS. Depois de instalar o app no telefone, é preciso fazer um cadastro.
Legal, né? E o amor está no ar. Hoje foi o primeiro encontro dos 2 ursos de óculos, Liz e Ney, no Zoológico de Brasília. O namoro é para garantir a conservação da espécie, gente. Está ameaçada de extinção. Estima-se que no mundo inteiro tem apenas 20 mil ursinhos como eles. Lindos, né? Então, viva o casal. Boa sorte para eles. Que dê certo. A gente encerra essa edição nesse clima romântico. Você pode rever os jornais na íntegra no nosso canal do YouTube, do SBT Brasília. E aí, se inscreva, aproveita, ativa as notificações para ficar bem informado sempre. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Um beijo, tchau, tchau.